Quero pensar com os irmãos nessa noite sobre um tema aqui, um novo tempo, conquistando as promessas de Deus para a nossa geração. Amém? E queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué, no capítulo 1. Se tiver aí com a palavra escrita no smartphone, abre e deixa aberta aí em Josué, porque nós vamos usar os textos de Josué para a palavra dessa noite. Amém? Josué, capítulo 1. Eu vou projetar aqui no telão, se você não encontrou, a gente vai ganhando tempo. Josué, capítulo 1, no verso 3, depois o verso 10 e 11, nesse primeiro momento, o texto diz assim: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Amém? Você pode curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos por um instante. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Papai do Céu, né? Vamos pedir a Ele direção para essa palavra. E eu peço a você que realmente medite nesse tempo aí, faça a tua oração, amém? Nós vamos orar, mas eu gostaria de pedir a você que fizesse também a tua oração, amém? Se você estiver aí com alguém da tua família, né? Pega na mão dessa pessoa. Vamos orar para que o Senhor realmente fale, ministre ao nosso coração a sua santa palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor já nos reuniu aqui nessa noite como tua igreja. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E nós sabemos que, reunidos aqui em nome de Jesus, o Senhor se faz presente, porque foi uma promessa tua. Então nós queremos pedir a ti que fale ao nosso coração, tenha plena liberdade, fala conosco, Espírito Santo, tudo aquilo que a gente precisa ouvir nessa noite. Nós queremos declarar que o nosso coração está aberto, o nosso ouvido está aberto para ouvir a tua palavra e com a disposição de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falar ao nosso coração nessa noite. Nós oramos, te damos graças em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bênção de Deus. Amados, o contexto desse texto aqui de Josué é um contexto bem interessante, porque o próprio texto nos revela, né, que Deus, depois da morte de Moisés, ele vem anunciar para Josué: olha, Moisés, o meu servo, está morto. Você vai ver isso aí no verso 1. O livro começa assim, Deus trazendo a notícia para Josué sobre a morte de Moisés e fazendo uma convocação a Josué para que agora então ele assuma a liderança, o comando do povo e cumpra o propósito que o Senhor tinha para o povo de Israel. A promessa feita a Abraão estaria começando a se cumprir de fato nesse contexto aqui. Mas o que é interessante é que, assim como a travessia do Mar Vermelho pôs um fim na história de escravidão de Israel, quando Israel está lá cativo no Egito, e Deus então levanta Moisés e faz com que Moisés vá até o Egito e lidere, né, essa libertação. O povo estava escravo lá há 400 anos. E Deus então levanta Moisés para liderar este movimento e liberta o povo. Num primeiro momento, depois que eles saem do Egito, eles já têm o primeiro embate, o primeiro desafio. Qual era o desafio? A travessia do mar. O mar estava diante deles, o Mar Vermelho estava ali, eles sendo acuados pelos egípcios que estavam vindo para tentar capturar o povo novamente, e eles estão ali diante da primeira dificuldade, da primeira luta, né? do primeiro desafio que eles tinham que romper. E aí, naquele momento, Deus usa a vida de Moisés, o mar se abre e eles atravessam, o mar se fecha e eles começam então a jornada no deserto. Uma peregrinação no deserto que deveria durar alguns meses, mas por conta da dureza do coração daquele povo, um povo obstinado, um povo descrente, um povo ingrato, aquilo que era para durar alguns meses, durou 40 anos.
foi transformada em 40 anos de peregrinação. E aqui nós estamos diante do texto que traz a passagem sobre a travessia do Rio Jordão, que também estava colocando um fim nesse juízo de 40 anos, que foi estabelecido por Deus sobre aquela geração. Você pode ler isso em Números, capítulo 14, se você tiver curiosidade, vai lá no capítulo 14 de Números, a partir do verso 26, você vai ver este relato, mas eu queria ler com você apenas este verso, né? O verso 34 de Números 14. Olha o que diz o texto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Ou seja, queridos, 40 anos de luta, 40 anos de juízo no deserto, e agora eles estão diante do Jordão. Por que esses 40 anos? Porque Deus deu uma ordem a Moisés, falou para ele, peça para 12 espias, 12 homens, um de cada tribo, espiar a terra que eu tenho para vocês. Eles vão até Canaã, vão ver que aquela terra é uma terra boa, que mana leite e mel. Mas infelizmente aqueles 12 homens, quando eles voltam, 10 trazem um relatório muito negativo da terra. Falam mal daquilo que Deus estava preparando como bênção para o seu povo. Apenas 2 desses 12 espias, o Josué e o Caleb, falaram bem da terra. E por conta, então, desse relatório complicado, Deus estabeleceu um juízo sobre aquele povo e disse, olha, essa geração, acima de 20 anos, não vai entrar na terra da promessa, por conta da dureza do seu coração, porque são obstinados, porque são ingratos, porque não creem que eu posso fazer o milagre que eu já tenho feito no meio de vocês. Deus já tinha feito grandes coisas no meio do povo, mas eles ainda estavam descrentes. Então, a conquista da terra de Canaã ia marcar um novo momento na história do povo de Deus. Então, o primeiro momento lá, saindo do Egito, o segundo momento no deserto, mas agora um terceiro momento na história estava se estabelecendo, quando eles atravessassem o Jordão. A travessia do Jordão estaria iniciando um novo tempo, um novo momento, um novo capítulo da história do povo de Deus passaria a ser escrito. Isso aqui para nós é muito interessante. Isso provava a fidelidade de Deus e que o nosso Deus cumpre as suas promessas. Você crê nisso? Amém? O nosso Deus é um Deus de alianças, irmãos. O nosso Deus é um Deus de pactos. E quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa o tempo, não importa a maneira, se é uma promessa de Deus, ela será cumprida em nome de Jesus. Nada e nem ninguém pode barrar o agir de Deus. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus Altíssimo. Não há Deus como o nosso Deus. Amém? Bênção. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de chamar a tua atenção, né? Eu penso que, semelhantemente ao que aconteceu com o povo de Israel, naquela oportunidade da travessia do Jordão, eu entendo que nós, enquanto nação, Brasil, também estamos saindo de um tempo de deserto para um tempo de renovo, restauração e conquistas. Você crê nisso? Eu creio. Nós, infelizmente, tivemos agora essa última década, de 2010 até agora, nós, infelizmente, tivemos um tempo muito difícil no Brasil. Os últimos anos, então, anos terríveis, né? A nação sendo assolada por conta de corrupção, por conta de desmandos do governo, tantas coisas aconteceram que vêm assolando a nossa nação. Mas eu creio que nós estamos às portas de um novo tempo. Não apenas porque faltam alguns dias para nós entrarmos no ano de 2020, muito mais do que isso. Eu entendo que nós estamos inaugurando uma nova década. Creio eu, queridos, que será uma década de crescimento exponencial para a nação brasileira, em todas as áreas, um tempo relevante de avanços nas mais diversas áreas. E não sou só eu que estou dizendo isso.
O mundo natural está dizendo isso, os homens estão dizendo isso. Quando você começa a conversar e também a ver os noticiários, na área da economia, por exemplo, tudo indica, né? Os sinalizadores são de que vai haver uma grande mudança, de que o Brasil começará a crescer novamente, de que as oportunidades surgirão novamente, e há um otimismo, né, na cabeça desse povo. Mas eu me pergunto, e a igreja do Senhor? Como é que eu e você estamos olhando para esse cenário? Como é que nós estamos olhando para a nova década? Não apenas para um novo ano, mas para uma nova década, para uma nova fase, para um novo tempo, uma nova jornada. Como é que nós estamos olhando para isso? Eu penso que nós temos que ter esta compreensão. Eu confesso para você que não estava pensando assim. Estava achando que 2019, 2020 seria mais um ano novo normal. Mas nós estivemos na ceia da unidade do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto agora em novembro, no mês passado. E quem esteve trazendo a palavra naquele momento da ceia foi o pastor Carlito Paz. E quando ele foi iniciar a palavra, ele tocou nesse assunto. Ele nos chamou a atenção para o fato de que 2020 não é apenas mais um novo ano, mas é o início de uma nova década. E aí então ele falou que nós precisamos ter um olhar profético, nós precisamos olhar para essa nova década e crer que nós iremos avançar como nação, mas também como igreja, como família. Você crê assim? E aquilo, amados, entrou na minha alma. De lá para cá eu comecei a pensar nisso, comecei a orar sobre isso. E nessa última semana, eu estava buscando uma direção do Espírito Santo sobre qual palavra ministrar à amada igreja. E já estava até em outra direção, preparando já alguma coisa que Deus estava me mostrando, eu estava lendo, meditando, mas na última sexta-feira, quando eu fui encerrar o programa da rádio, nós temos um tempo de oração sempre no final do programa, e aí eu comecei a orar naquele momento, o Espírito Santo veio assim de uma forma muito forte no meu coração, me trouxe à mente esse texto de Josué e confirmou para mim, olha, eu quero que você ministre essa palavra para a igreja. E aí eu tive que começar a repensar nisso, mas isso já vem no meu coração, já vem trabalhando no meu espírito. E eu espero, amados, de maneira muito humilde, espero em nome de Jesus que você seja despertado também para essa realidade. Que essa palavra de hoje não seja apenas mais uma palavra, sabe aquele culto rotineiro que você veio, né, porque é domingo à noite, então eu vou para o culto, estou acostumado, né, é minha rotina, é meu hábito. Não, querido. Em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo desperte você. Sabe, dê a você um novo entendimento sobrenatural desse momento que nós estamos vivendo. Sabe, alargue a tua visão, abra o teu entendimento. Você possa começar a se ver numa posição diferente a partir deste próximo ano, em nome de Jesus. Eu creio que Deus quer nos despertar e nos desafiar para que nós sejamos encorajados por Ele para fazer algo muito maior do que já fizemos até aqui, em nome de Jesus. Talvez você já teve uma vida de conquistas até aqui, uma vida relevante, mas eu quero dizer para você, eu creio em nome de Jesus, que nós vamos viver a melhor década da nossa vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Essa escritora, Henrietta Mies, eu gosto muito dela. Sempre que vou meditar em algum texto, eu procuro os comentários dela. E ela fazendo um comentário sobre o livro de Josué, ela escreve bem no início essa frase: cabe a Deus dar, cabe a nós possuir. Você pode dizer isso comigo? Cabe a Deus, cabe a nós. Podemos fazer melhor que isso? Mais uma vez? Cabe a nós. Amém? Fica com isso na tua mente. Sabe, Deus quer nos abençoar. Você crê nisso? É do coração dele. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. A palavra é clara nisso. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele se sente bem em abençoar os seus filhos. E Ele tem tudo que nós precisamos. Amém? Tudo que você precisa, o Senhor tem. Sob medida para a tua vida. Então Ele quer abençoar você. Mas você também tem que fazer a sua parte. Cabe a você possuir. Cabe a você dar passos em direção às suas conquistas. E se nós queremos, de fato, né, conquistar as promessas de Deus, na nossa geração e para a nossa geração, nós precisamos dar alguns passos.
Então a pergunta que fica aqui para nós é: como devemos agir para que esse novo tempo de crescimento, avanço e conquistas seja de fato uma realidade nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja e na nossa nação? O que nós podemos aprender aqui nesse texto? Sabe, olhando para esse texto, a gente, olhando para a conquista de Canaã, e esse texto vai narrar isso, você vai ler Josué e o livro fala sobre essa conquista, a gente consegue aprender muitas coisas. Mas eu gostaria de pensar com você em algumas dessas coisas nessa noite, amém? A primeira delas, prepare-se para... Me ajuda aí, prepare-se para... Prepare-se. Pensou Deus chegando para você assim como chegou para Josué e falando assim: prepare-se. Quem quer ouvir esse prepare-se da parte de Deus hoje? Amém? Abre os teus ouvidos aí. Deixa o Espírito Santo falar com você. O Senhor está dizendo assim, ó, prepare-se. Prepare-se para conquistar o que nunca conquistou. Era o que Deus estava dizendo para Josué. Primeiro ele dá a notícia de que Moisés havia falecido. Eu penso que Josué sofreu um baque. Pensou perder uma pessoa tão querida quanto Moisés, de tantos anos de caminhada junto. Mas aí o Senhor logo já continua a conversa. Né? Por quê? Porque, amado, os ciclos passam, amém? Os líderes passam, as fases passam, e nós temos que ir para frente, nós temos que caminhar. E aí o texto diz: agora, pois, você e todo este povo. Só, Josué, você e também todo o povo, prepare-se para atravessar o rio e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Será que Deus estava falando com Josué para eles se prepararem só para aquela travessia? Ó, vai atravessar o rio, é só para isso, você tem que se preparar. Obviamente que a preparação era muito mais abrangente. Josué sabia o que tinha do outro lado, ele tinha espiado a terra, lembra? Deus o enviou como espia, 40 anos atrás. Ele sabia que do outro lado do Jordão tinha a Canaã, a terra prometida que manava leite e mel, mas também tinha inimigos. Tinha cidades fortificadas. E ele iria precisar então trabalhar, iria precisar lutar, batalhar para conquistar aquela terra. Então Deus estava dizendo para ele assim: prepare-se. Quantos creem que 2020 será o início da melhor década das suas vidas? Quantos creem nisso? Amém? A pergunta é: você está se preparando? Você tem se preparado para isso? É interessante que às vezes nós olhamos para essa história e nós achamos que Josué já nasceu pronto. Que Deus olhou para Josué, Moisés morreu, ele olhou lá no meio do povo, viu Josué e falou: Josué, vem cá, você vai ser o líder. Não, querido, não aconteceu assim. Deus libertou Josué da escravidão lá do Egito, ele era escravo no Egito. Deus começou uma obra na vida dele lá no Egito e aproximou ele de Moisés para que ele fosse um auxiliar de Moisés, aprendesse com Moisés, fosse discípulo de Moisés, fosse um guerreiro, um líder. Ele foi sendo preparado por Deus para assumir a posição que ele assumiu. Não aconteceu da noite para o dia. Não vai acontecer também na minha vida e na sua vida da noite para o dia. Nós precisamos estar preparados para o quê? Esteja preparado quando? Já teve alguma oportunidade que chegou para você e você não estava preparado? Comigo já aconteceu. Não sei se já aconteceu com você. Mas já chegou a oportunidade para mim, eu não estava pronto. Eu não havia me preparado para aquilo. Então não pude assumir aquilo. Sabe, queridos, é muito importante você abrir o teu entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida, você crê nisso? Mas Ele vai fazer se você estiver disposto a pagar o preço. Há um preço na preparação. Você tem que investir. Se você precisa estudar, estude, se prepare. O mercado de trabalho está competitivo, então, querido, você tem que se preparar melhor, para que você seja o melhor dos melhores. Sabe, você tem que investir tempo. Tem que investir tempo na tua formação, tem que investir tempo no seu preparo. E com relação às coisas espirituais, também, você quer ser usado por Deus? Quantos querem? Você precisa investir tempo.
tempo na leitura da palavra. Quer liderar processos? Tem que investir tempo na sua preparação. Nós temos o seminário do Conselho de Pastores, que está acontecendo aqui nesta igreja, todas as segundas-feiras. E é por módulos. Você pode, então, fazer um módulo. E você daqui a pouco faz outro módulo, e você vai se preparando melhor, conhecendo profundamente a palavra, e aí você tem recursos para ser usado por Deus em alguma área da igreja, em algum ministério da igreja. Você pode sim se envolver, mas você precisa também de se capacitar. Precisa de estar preparado. Sabe, amados, a vida de Josué foi uma vida muito intensa. E eu fico admirado com a postura de Josué. Josué foi um dos espias que falou bem da terra. Ele olhou a terra e ele viu que a terra era maravilhosa. Ele olhou os gigantes que tinham lá, as cidades fortificadas. Ele falou: se Deus estiver conosco, nós vamos vencer esse negócio, nós vamos conquistar essa terra. Mas, infelizmente, os outros 10 deram um relatório ruim. E por conta disso veio a maldição dos 40 anos que a gente já leu aqui. Josué ficou fora desse tempo de juízo? Não ficou. Ele precisou estar ali com o povo. Por quê? Porque nós somos um povo. E nós caminhamos juntos. E é nesse caminhar juntos que Deus vai provando a sua vida, para saber se você já está preparado para assumir novas responsabilidades. Eu entendo que Josué, ele foi preparado por Deus e foi testado por Deus durante esses 40 anos na sua humildade, na sua paciência, na sua perseverança, na sua fé. Ele foi testado por Deus na sua coragem, porque uma coisa é você dizer que vai, a outra coisa é ir mesmo. Lembra do Pedro? O que o Pedro falava para Jesus? Quem se lembra? Jesus, se precisar eu vou contigo até... Eu morro com você, Jesus. Mas na hora que chegou na hora de morrer mesmo, o que ele fez? Ele falou: não vou não. Nem conheço esse Jesus, eu nunca andei com ele, não vi nem mais magro, nem mais gordo. Josué estava sendo preparado por Deus, queridos, também nessa jornada. Então, prepare-se. A segunda lição que nós temos aqui é: jamais limite o agir de Deus. Deus quer fazer coisas grandiosas, Deus quer fazer coisas tremendas, Deus quer que você seja realmente relevante para a tua geração. Quem é que pode limitar esse agir? Tem gente que fala assim: nós. O nós é complicado, porque o nós você transfere para o vizinho, né? Fala nós, né? Você falou nós, né? Nós, né? Você falou eu. Né? Às vezes você pergunta essas coisas, eu falo assim: quem pode limitar? O irmãozinho já fala, não, nós, né? Mas eu queria te ajudar nessa noite. Né? Você pode fazer assim com o dedinho, ó. Faz assim aí com o dedinho assim. Quem é que pode impedir isso? Fala assim, ó, eu. Você pode pôr limites. Você é que pode impedir o agir de Deus. Deus quer usar você de uma maneira tremenda, extraordinária. Olha o que o texto diz para nós. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os seus pés, o que queria acontecer? Está bem grande lá, Mas eles tinham que colocar os... E aí o Senhor fala para eles: olha, o seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Queridos, a ordem de Deus era para que eles tomassem toda a terra. Essa era a ordem de Deus. A bênção era completa, mas eles tinham que dar passos. Eles tinham que se mover em direção a isso, eles tinham que conquistar. Lembra a frase do início da Henrietta Mears? Cabe a Deus dar, cabe a nós possuir. Então cabe a você. É você quem vai dar passos. E aí você vai dando passos, e aí Deus vai te abençoando, e você vai criando coragem, e você vai confiando um pouco mais, e Deus vai te levando mais adiante. É assim que funciona. Estou lembrando aqui daquele texto quando o rei procura o profeta Eliseu. E aí ele quer uma palavra de bênção. Eliseu já está para morrer. E ele fala para ele pegar o arco e fala para ele bater no chão. E aí ele bate só 3 vezes. O profeta fica irritado com ele. Fala: rapaz, você bateu só 3 vezes. Você devia ter batido 4, 5, 6, sei lá quantas. Por quê? Porque assim você conquistaria toda a terra. Mas porque você só bateu 3, você vai conquistar muito menos do que aquilo que Deus tinha para você.
Querido, em nome de Jesus, não limite o agir de Deus na sua vida. Pare com essa conversinha. Ah, eu não sei. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não consigo. Eu sei que aqui ninguém fala isso. Aqui é todo mundo crente, gente de fé mesmo, ousado, né? Então ninguém fala isso. Mas aí você ajuda quem fala, entendeu? Aprende aqui, você ajuda. Para com esse negócio. Infelizmente, nós temos um olhar muito complicado. Olha a maneira como Deus nos vê. Deus chega para Gideão está lá malhando trigo no lagar. E aí Deus chega e fala assim: e aí, varão, valente, corajoso? O Gideão fica olhando para tentar achar quem era o corajoso. Deus estava vendo nele um outro homem, mas ele não se via daquela forma. Sabe, queridos, peça para Deus revelar a você a maneira que Ele te vê. Ele te vê como bênção. O Senhor te vê como solução. O Senhor te vê como aquela pessoa estratégica no lugar certo para levar o mover dele para aquele lugar onde Ele tem te colocado. É você, não é outro. É você. Você tem o Espírito Santo. Você tem a solução. Deus vai dar a você uma mente nova. Vai dar a você ideias novas. Vai dar a você solução para problemas insolúveis. Creia nisso. Vai te usar de uma maneira diferente. Da forma como você nunca foi usado até hoje, nas mais diversas áreas. Creia nisso. Alimente o teu espírito com isso, a tua fé com isso. Fala, Senhor, eu não vou colocar mais limites. De manhã eu brinquei com o pessoal do coral aqui. Porque de manhã a gente chega meio dormindo, né? E aí eu brinquei com o pessoal do coral. E aí, aquele coral ousado, né? Falei para as meninas aqui. Aí não teve muita ousadia não, né? Foi muito não, né? Tá bom. O pessoal ficou meio assim, borocochô, né? Aí tentei de novo, a ousadia, né? Aí falei para eles, eu vou orar por vocês hoje, por ousadia. Por quê? Porque, amada, o Espírito Santo habita em você. Você crê nisso? Quantos tem o Espírito Santo aí? O Espírito Santo te dá ousadia. Ele te capacita, não é você mesmo, não. Mas o Senhor está dizendo para Josué, Josué, eu vou usar você. Ninguém, Josué, poderá te resistir. Ninguém pode resistir você. Você tem o Espírito Santo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é um servo, um embaixador do Rei. Ninguém pode deter você. Em nome de Jesus você vai avançar. Mas você precisa avançar. Você precisa tomar a decisão de avançar. Essa decisão é tua. Então, em nome de Jesus, jamais limite o agir de Deus na sua vida. Amém? Terceira lição, creia. O Senhor dos Exércitos estará e está sempre conosco. Amém, igreja? Olha o que o Senhor disse para Josué. Assim como estive com Moisés, fez essa referência para Josué, porque Josué acompanhou a trajetória do Moisés. Ele viu como Deus realmente se manifestava de uma maneira poderosa, sobrenatural na vida de Moisés. E aí ele está dizendo, olha, assim como eu fui com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como é que você se sente com essa palavra? O Senhor está com você. E Ele está dizendo para você, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Amados, creia nisso. Você jamais estará sozinho nas suas batalhas. Jamais. O Senhor é com você. Aliás, é Ele quem luta as suas batalhas. E a palavra nos ensina claramente que o nosso Deus não dorme. Ele nem pisca. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Não existe Deus como o nosso Deus. Não existe. Que trabalha a meu favor e a teu favor. Quando você olha para essas supostas divindades, as pessoas têm que ir lá fazer bilu-bilu neles. Tem que oferecer sacrifício para eles. E se não for um negócio bacana, tem castigo em vez de bênção. Glória a Deus que o Deus verdadeiro, a quem eu sirvo, você serve, o nosso Deus, Ele trabalha a nosso favor. Não é tremendo isso, amado? Você não se sente confortável com esse negócio? Não se sente bem com essa realidade? O nosso Deus está sempre conosco. Então nós sabemos, queridos, que os desafios que a gente tem pela frente, não é que eu vou entrar 2020, essa nova década, não vou ter mais problemas. Não, nós teremos grandes desafios. Ainda há muito por fazer e conquistar. E a gente tem que entender que é muito além da nossa capacidade de realizar. Não é humano, é sobre-humano. Por isso o Senhor está conosco.
aquele povo não conseguiria vencer os seus inimigos na terra prometida, na força do braço deles. Mas o Senhor disse para eles: eu estarei com vocês. Quando você começa a ver ali, depois da travessia, já tem a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que tinha muralhas intransponíveis. O povo precisou de marreta, precisou de martelo para derrubar a muralha? Não, foi só bradar ao Senhor e glorificá-lo, e as muralhas ruíram. Aprende com isso, querido. Olha para os teus problemas e comece a adorar o teu Deus. Começa a adorar. Não fica magnificando o problema, magnifica o teu Deus. Fala: o meu Deus, isso para ele é nada. O meu Deus pode todas as coisas, eu estou com ele, vou vencer essa batalha. Então, queridos, Josué só chegou onde chegou, porque ele tinha essa certeza. Olha o que nos diz Mateus 28, 20. Esse texto aqui de Mateus, amado, são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. É o último trecho do livro de Mateus, a última parte. Mateus capítulo 28, nesse contexto, o verso anterior, Jesus está falando da grande comissão. Ele está dando uma missão para os seus discípulos. Lembra da grande comissão? O que Jesus disse para eles? Mateus 28, 19. Olha, vocês agora vão fazer discípulos. E vai ser discípulos de todas as nações. Esses discípulos vocês terão que ensiná-los, terão que batizá-los. A missão, amados, era uma missão desafiadora, sobre-humana. Mas olha o que Jesus disse para eles: e eu estarei, me ajuda aí, eu estarei. Jesus está conosco, queridos. Se nós estamos com Jesus, ouça isso, igreja, você já está com a maioria, amém? Você já está do lado dos vencedores. Isso é extraordinário. O Senhor sempre conosco, você nunca estará sozinho. Então, diante das tuas batalhas, declare isso: o Senhor está comigo. Ah, mas está faltando recurso, mas o Senhor está comigo. Ah, está faltando gente, mas o Senhor está comigo. A batalha é grande demais, mas o Senhor está comigo. E se Ele está com você, creia, você já é mais do que vencedor, amém? A quarta lição que a gente aprende aqui: Deus espera que nós sejamos o quê? Vamos ver se o coral me ajuda aí a ler isso aí. Cadê o coral? Cadê o coral? Não, olha lá, está escrito lá, rapaz. Ajuda lá o forte e corajoso. Deus deseja o quê? Que a gente seja o quê? Forte e corajoso. Aí a igreja está aprendendo com vocês. Vamos tentar de novo, agora junto com o coral. Deus quer que nós sejamos? Amém, glória a Deus. Ousadia. Ousadia, como falta ousadia na vida da igreja dos nossos dias. A igreja já foi muito mais ousada e intrépida. A igreja, ela já teve momentos onde ela se posicionou claramente diante de governos, e os governos tiveram que retroceder. Nós precisamos que essa ousadia que é dada pelo Espírito Santo seja restaurada na minha vida e na sua vida, amado. Peça para o Senhor. Josué estava balançando, meu irmão. Não foi fácil para Josué quando ele ouviu que Moisés havia morrido. E não foi fácil também ele ouvir da boca de Deus: agora você vai suceder Moisés. Você já imaginou o que é isso? Suceder um líder como Moisés? Já imaginou? Não, peraí, Deus, está de brincadeira. Eu sou auxiliar do Moisés. Não, agora você vai mudar de nível, vai mudar de fase. Quantos querem mudar de fase? Quantos querem ir para um nível superior, acima? Deus tem isso para você, mas você precisa ter ousadia. O Senhor disse para ele, olha, versos 6, 7a e 9b. 3 vezes, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Aí Deus fala mais um pouquinho com ele e encerra a conversa dizendo: seja forte e corajoso. Por 3 vezes o Senhor disse para ele ser forte e corajoso. Você acha que ele estava balançando? Não. O que você pensa? Será que o Josué estava tremendo? Você já tremeu diante de situações difíceis? Às vezes você é convidado para alguma coisa e de repente está meio fora do escopo, assim, as suas perninhas tremem, balança, dá frio na barriga. Seja forte e corajoso. Peça para o Senhor te encher com essa força, com essa coragem. Coragem tem a ver com ousadia, amado. Os corajosos
Eles vão além em nome de Jesus. Então o Senhor quer fazer isso na sua vida. Olha que interessante. Uma grande conquista sempre será precedida por uma. Pode perceber isso. Você já imaginou, você ir aqui na rua José Bonifácio, em Ribeirão Preto, ali tem uns troféus ali. Não sei se você conhece aqui em Ribeirão, aquela rua ali tem os lugares que vende materiais esportivos. Então tem troféu, tem medalha. Aí você vai lá e compra um troféu mais bonito e chega e põe na estante da sua casa. Aí você convida alguém para ir na sua casa, né? Vai jantar, pode me convidar que eu vou, tá bom? Né? Aí chego lá, vejo aquele troféu, falo assim, que troféu bacana, quando foi que você conquistou isso? Não, comprei ali na loja. Peraí, funciona, não funciona. Ontem no jogo lá, os amigos do Zico, né? O pessoal teve aquele jogo beneficente lá no Maracanã, e o pessoal estava exibindo os troféus do Flamengo, das conquistas do Flamengo. Amado, para você exibir um troféu tem que ter história. A sua vida, querido, para ser uma vida de conquista, primeiro vem batalha. Você não conquistará nada sem batalhar primeiro. Então creia nisso, querido. Você pode estar vivendo talvez um momento de batalha muito grande na sua vida, talvez a maior da tua história, talvez tenha um Jordão à frente de você, mas creia, o Senhor vai fazer você romper isso, você vai atravessar o seu Jordão e você vai conquistar a sua vitória e você vai poder dar testemunho, vai poder glorificar o nome do Senhor. Então entenda isso, uma grande conquista sempre será precedida de uma grande batalha. E por último, Deus está comprometido com a sua palavra. Deus está comprometido com a palavra dele. Aquilo que ele disse, ele não volta atrás. Por isso, querido, nós precisamos agir segundo a palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Observe a palavra de Deus. Olha o que o Senhor disse para o Josué. Josué, tem algumas orientações para você. O Senhor tem algumas orientações para nós nessa noite. Se você quer ter uma década diferenciada, conquistar coisas que você nunca conquistou, ouça as orientações que o Senhor nos dá. E ele disse para Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Então você tem que testemunhar do Senhor, mas meditar também na sua palavra dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. É a palavra que nos norteia. É a palavra quem vai nos ajudar a acertar pelo caminho. Ela é a nossa bússola. É ela quem nos dirige. É ali que a gente encontra as orientações para termos uma vida bem-sucedida. E ele diz, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quantos querem prosperar e serem bem-sucedidos? Então, querido, você precisa agir segundo a palavra de Deus. E não importa o tempo, não importa o tempo que vai passar, Deus sempre irá cumprir a sua palavra. Nesse contexto que nós estamos aqui de Josué, da promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 12, até aqui, já tinham se passado mais ou menos 500 anos. É pouco tempo? O que você acha? A gente está falando hoje aqui de uma década. 500 anos haviam se passado, mas Deus cumpriu a sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Queria pedir para esse coral lindo, maravilhoso, ousado vir aqui para frente. Amém? Fique em pé aí para parecer que a gente vai terminar agora, né? Tem mais um pouquinho ainda. Amém? Aproveita para espantar o sono. Fala, Senhor, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim nessa noite. Amém? Quero dizer para você que aquilo que parece impossível para você pode se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu para aquele povo que creu. Você crê? Eu penso que aquele povo, queridos, tomou um susto muito grande. Eles não tinham visto, aquela geração não tinha visto o mar vermelho se abrir. Josué tinha passado por aquela experiência. O seu amigo Caleb também tinha passado por aquela experiência. Mas aquela geração ainda não tinha visto Deus agir de uma forma tão tremenda, tão extraordinária. Eu fico imaginando como foi a reação deles quando eles viram que os sacerdotes colocaram o pé na borda do rio e na mesma hora o Jordão se abriu. Eu fico pensando qual foi a reação. Talvez você está diante do seu Jordão.
Talvez você está diante de um momento tão difícil. Eu não sei como está a tua vida, como está o teu coração. Eu não sei qual é a tua expectativa para o próximo ano ou para a próxima década. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você que 2020 pode ser para você o início de um novo tempo, de vitórias na sua vida. Vitórias na sua vida familiar. Vitórias na sua vida financeira. Vitória na sua vida espiritual. Talvez até aqui você tenha vivido mais derrota do que vitória. Creia, creia. O Senhor pode fazer um milagre hoje, agora. Amém. Nesse momento, Deus pode fazer o impossível para você. Mas para isso você precisa crer. Crer que Ele pode fazer este impossível. Nós precisamos ter grandes sonhos, nós precisamos ter grandes alvos, e nós precisamos ter grandes anseios, amém? Grandes alvos, grandes anseios, grandes sonhos, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, e Ele quer usar você de uma maneira relevante, quer que você seja usado por Ele para marcar a tua geração, para que você possa realmente deixar um legado nessa terra, como alguém que serviu ao Senhor. Quero concluir essa palavra com uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse que quando abraçamos o projeto de Deus, nossos sonhos deixam de ser medíocres, passam a ser esse tipo de sonho, sonhos grandes, grandes alvos, grandes anseios, grandes conquistas. Quando a gente abraça a causa de Deus, a gente começa a ter uma nova mentalidade. E aí então ele fala um pouquinho sobre o grande avivalista, pregador John Wesley. Olha o que John Wesley fez, um único homem. Ele disse, ele pregou mais de uma vez por dia, durante 54 anos. Você já imaginou o que é pregar mais de uma vez por dia, durante 54 anos, todos os dias? Imagina quantas mensagens, quantos sermões John Wesley pregou. Aí ele continua dizendo que ele viajou a cavalo, não foi de carro com ar-condicionado, com câmbio automático, a cavalo, 200.000 quilômetros. Publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre a história da igreja. Escreveu 3 volumes sobre medicina e 6 volumes sobre música clássica. Olha quanta coisa. E ele diz que o seu jornal, ao fim da sua vida, totalizou 50 volumes. No final da sua vida, a igreja metodista era a 3ª maior força evangélica do mundo e a maior igreja evangélica dos Estados Unidos no século XIX. Um único homem que resolveu ousar em Deus, que resolveu dizer para o Senhor, usa a minha vida, eu quero ser relevante para a minha geração. Queridos, Deus quer que você seja usado poderosamente para conquistar grandes coisas no nome dele. Eu quero orar nesse momento com você, para profetizar esse novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas também sobre esta igreja e sobre a nossa nação e a igreja brasileira. Nós como igreja precisamos ser despertados para essas realidades. O Senhor conta comigo e conta com você. Amém?